Com vocês, Alberto Almeida. O tempo correu e o cálice está para transbordar. Será injusto transbordarmos a taça que acolhe os nossos conteúdos reflexivos de um dia profícuo, saboroso, com que a misericórdia divina nos cumulou hoje com tantas bênçãos. Por isso, à guisa de reflexão ligeira final, é muito importante recordarmos essa figura incomum que passou pela terra e que nos serve de referência. Efetivamente, nós precisamos lidar com a saúde, com a vida. Desde tempos idos que a ciência tenta decifrar o problema da enfermidade. Quando Giovanni Battista Morgani, analisando o cadáver, deveria encontrar as marcas da enfermidade e propalar para o mundo de que era necessário compreender a doença dos órgãos, que levava o indivíduo a adoecer e a morrer, este que foi o pai da anatomia patológica. Para que depois o alemão Rudolf Virchow, fazendo um aprofundamento, pudesse encontrar na célula enferma a causalidade da enfermidade do órgão que levava o indivíduo organicamente a falecer, e propunha a causa da enfermidade na célula. Não demorou muito tempo para que Robert Koch e Pasteur pudessem descobrir os micro-organismos e poder encontrar a causa que era miasmática em elementos vivos que ensejavam a contaminação das células e faziam-nas adoecer. Mas Gregório Mendel, mergulhando na célula, invadindo o núcleo, haveria de dizer, descobrindo os genes, o pai da genética, que efetivamente era ali no núcleo, no processo da hereditariedade, que se abria um grande espaço para se encontrar as causas das enfermidades e, por extensão, a saúde. Mas o projeto Genoma, depois de tanto tempo de Mendel estudando, esquadrinhando os genes, deveria nos revelar de que nós temos, em relação ao chimpanzé, apenas um pouco mais de 1% dos genes. Um fracasso para descobrir as enfermidades e a terapêutica gênica, porque o mapeamento do ser humano, aguardado para aproximadamente 100 mil genes, tem um pouco mais do que 26 mil. Uma vergonha, porque algumas leguminosas, alguns insetos, têm mais genes que o ser humano. Era, portanto, a decepção do materialismo que, mergulhando na célula, mergulhando no núcleo, mergulhando nos genes, não encontrava a solução plausível. Mas caberia, na década de 30 do século passado, Alexander Fleming descobrir a penicilina, e que lhe conferiu o Prêmio Nobel de Medicina. Esse teria agora o insight de que o ser humano podia ter saúde, porque se existiam bactérias, se existiam micro-organismos, agora existiam os bactericidas, os antibióticos, e abriu um espaço extraordinário para a antibiótico-terapia, para eliminar os processos infecciosos e as enfermidades, logrando estabelecer a saúde para os seres humanos. Mas, a despeito dos antibióticos serem multiplicados, estabelecesse a descoberta de antibióticos de amplo espectro, de se conhecer também os fungicidas, matando os fungos, e as substâncias que procuram imobilizar os vírus, os retrovirais, ainda assim surgem superbactérias, desafiando os antibióticos.
em processos de mutação, gerando superinfecções e deixando a classe médica, a epidemiologia, olhando para um futuro da humanidade que pode experimentar as mesmas epidemias do passado. Tal é a ineficácia de muitos antibióticos. Mas, surpreendentemente também, ao lado das superbactérias surgiram as doenças degenerativas, que desafiam efetivamente a medicina, gerando transtornos que alcançam os músculos, os nervos, processos de autoagressão imunológicos, determinando o fracasso de muitas tentativas médicas para subtrair alguém de um movimento de autoagressão, quando o próprio organismo se autoagride, engendrando doenças de difícil controle, que são as doenças autoimunes. Ao mesmo tempo em que surgiu as medicações de natureza mental para os psicotrópicos, para tentar regular as distonias mentais, as patologias psiquiátricas continuam desafiando com novas modalidades. A despeito do controle da medicina, tem surgido no espectro autista processos graves. A psicopatia, que desafia a medicina, o direito, a sociologia, a antropologia, e que representa 3% da população. A cada 100, encontramos de 1 a 3% de psicopatas, que como que não funcionam bem e se apresentam na sociedade de uma forma antiquada, antissocial. São os transtornos mentais de personalidade antissocial, podendo ao chegar ao cume daqueles que são os serial killer. Essa paisagem, cujo progresso tecnológico, farmacêutico, cujo instrumental diagnóstico conseguiu avançar tanto, fazendo com que o indivíduo pudesse ser visto minuciosamente nas suas entranhas, não deu conta ainda de lograr oferecer para o homem uma saúde regular, seja física, seja mental. Ainda é desafiador propor a saúde. E, nesse mesmo viés, surgiram aqueles que mergulharam no psiquismo e fizeram um link da mente com o corpo. E, a partir de Mesmer, no mesmerismo, depois Charcot, depois Breuer, depois Freud, depois Jung, foi-se podendo entrever de que efetivamente nós adoecemos em função do funcionamento das nossas emoções e do nosso psiquismo. Reich haveria de propor um novo olhar, fazendo-nos entrever de que a nossa doença psicológica, ela se materializa no nosso corpo, e de que podemos acessar o paciente pelo corpo, ao invés de apenas pela oralidade proposta por Freud naquele tempo. E Alexander Lowen, antes de fazer qualquer anamnese, propunha a pessoa em pé, tiraria do divã, tiraria da cadeira, colocaria ela de pé e, olhando o corpo, ele era capaz de falar da subjetividade daqueles indivíduos, fazendo menção a um olhar que para nós espiritistas é muito coerente, de que o perispírito modela o corpo, que é sua expressão filial de uma matriz energética. Assim sendo, a medicina nesses dias anda de mãos dadas com a tecnologia diagnóstica, com um acervo nunca visto do ponto de vista medicamentoso, mas sem conseguir deter as epidemias novas que surgem, sem conseguir combater no mecanismo preventivo novas patologias degenerativas que apontam a multiplicidade de cânceres e a genética, aonde se lograva pensar que ela determinaria a doença. Com o fracasso do projeto Genoma, surge uma nova ordem de concepção de doença a partir da concepção gênica, chamada da epigenética. O indivíduo adoece não é porque ele traz o gene, é porque ele ativa o gene. E o que faz ele ativar o gene?
é a emoção, o estilo de vida, o estresse, a alimentação, o ambiente, a espiritualidade. Hoje, aqueles que se debruçam para olhar sistemicamente o ser humano, no âmbito da genética, construíram a epigenética, que dá uma dimensão um pouco aproximada de como é que a gente faz a doença, ou como é que a gente mantém o status de saúde. Pelo que a gente tem contato com o vírus e enferma e faz uma doença congênita ou não, como Alberto Ser, de Brasília, cuja mãe fez uma infecção de rubéola no primeiro trimestre da gravidez, justo naquela fase embriogênica, na qual se instala as malformações congênitas derivadas do vírus da rubéola. E quando o médico propôs para a mãe o abortamento, ela disse: eu sou espírita, eu não vou abortar. Disse: mas ele vai nascer um monstro. Que venha um monstro. Ele foi com o pai que trabalhava no hospital da criança que estava sendo gerada. Chegou com o pai e disse: o seu filho vai nascer com deficiência. Falei com a sua esposa, ela não quer abortar. Está indicado, é o aborto eugênico. Ele disse: o que vai acontecer? Ele disse: não, o seu filho vai nascer defeituoso. E aí? Não, ele vai nascer um monstro. E esse monstro vai me comer? Não, o médico ficou meio atordoado com essa pergunta. Então deixa vir o monstrinho. Alberto Ser, hoje é um pediatra, nasceu normalíssimo, de Brasília, não é da Silva, e ao longo do seu tempo, contabiliza quantas vidas ele pôde salvar, atuando nas emergências médicas, quantas salas de parto ele fez, quanto ele conseguiu produzir fazendo a preparação para as mães poderem fazer gestações agradáveis. Espírita, o monstrinho surgiu e encanta, porque dentre os irmãos, ele é o mais belo, nasceu diferente, um espírito inteiramente inovador, criativo, a ponto de certa feita, quando estava chegando para atender no ambulatório, os colegas pediatras estavam empacados diante de uma criança que não se deixava examinar. Ele disse: qual é o problema? Ele disse: não, ela não deixa ninguém examinar, pode deixar que eu vou examiná-la. Os colegas saíram, esperaram. Quando viram, ele estava examinando a criança. No dia seguinte, de novo. No dia seguinte, de novo. E os colegas não conseguiam chegar na criança. Finalmente, uma das colegas disse que ia se transferir. E chegou com ele e disse: mas eu não me transfiro desse ambulatório enquanto você não disser o que você fez com aquela criança, para que ela deixasse você examiná-la. Aí ele disse: eu usei a pedagogia da criatividade. Como assim? Eu cheguei com ela e disse: tem R$2 se tu deixares eu te examinar. Mais R$2 para você sair sorrindo depois que eu examinar você. Ele estava lidando com gente. A maestria do monstrinho sabia contornar todas as dificuldades. Mas por que ele não trouxe uma cegueira, uma alteração cerebral, a ausência de um membro, que são surdez, que são alterações congênitas muito próprias da rubéola, que se estabelece no primeiro trimestre da gravidez? Porque o espírito é quem modela o corpo, é quem estrutura e faz a conexão com os agentes externos, vírus, micro-organismos, fungos, bactérias, e entretece uma ecologia, às vezes conflitante, fazendo com que aquele agente se multiplique anomalamente e estabeleça uma infecção, ou ative o gene e gere uma doença, ou modifique-se o processo embriogenético e gere uma alteração congênita. Aos poucos, a medicina vai se aproximando de um olhar mais da subjetividade, encontrando na perspectiva espírita a possibilidade de entender que saúde e doença é de dentro para fora. Apoiados no pensamento espírita, nós resgatamos a figura excelsa de Jesus, que haveria de dizer, atendendo no seu tempo: vai e não tornes a errar, para que não te aconteça coisa pior. Diante do cego de nascença, quando os discípulos perguntam: mas ele nasceu cego por causa dele?
significa seria um processo reencarnatório kármico, ou por conta dos pais dele, significa seria um processo genético. Jesus diz, nem por um nem por outro. Ele nasceu cego para que se fizesse a glória de Deus. Ele reencarnou cego, não porque estivesse espiando. Era alguém que se colocou nessa posição provacional para, num dado momento, enquanto cego de nascença, pudesse ser curado por Jesus. Jesus é essa figura exponencial que excede todas as limitações na concepção da saúde e da doença, que o Espiritismo evoca para poder dar-nos a possibilidade de encontrar na figura de Jesus mais do que um médico, um cuidador, um psicoterapeuta, alguém que é capaz de, na largueza do seu espírito, atender cada um de conformidade com a sua dificuldade. Porque nós adoecemos em função dos processos sistêmicos que nos envolvem na relação dialética que nós montamos lidando com os elementos externos. A nossa segurança interior, a nossa rigidez, ela faz a confrontação com as agressões externas e pode ceder ou, na sua resiliência, manter o seu estado de saúde, ou simplesmente adoecer diante do excesso de frio, o excesso de calor, uma bactéria, um vírus, ou então diante de um alimento que seja insuficiente, ou diante de uma pressão social, de violência do seu bairro, que possa ultrapassar os seus limites de resistência e ensejar que você entre num processo depressivo, ou então ative a ansiedade e desenvolva a síndrome do pânico, ou simplesmente diante da perda de alguém você surtar e sair do estado de normalidade e a partir daí desenvolver uma doença psiquiátrica grave. Não foi capaz de lidar com a perda de um filho ou de uma mãe, de um irmão, em função das resistências internas, lidando com fatores externos e não pôde se estabelecer uma ecologia interna capaz de assegurar o estado de saúde. Jesus foi a figura mais incomparável no campo de alguém que possa lidar com a saúde. Não se tem notícia, como diz o Espírito Emmanuel, de que algum dia ele tivesse de cama. Não usou a estratégia de Breuer, que propunha a catarse. Não valeu-se dos estudos dos sonhos, como propunha Freud. Não precisava fazer um mergulho nos processos da rememoração para restaurar a saúde daqueles que o buscavam. Não usava nenhuma medicina material, nenhum chá, algo que pudesse externamente ser conferido a alguém para lhe ensejar saúde. Não fazia uma anamnese demorada, bastava a sua presença. Amorosa, era capaz de poder incutir enquanto se lhe aproximavam, mesmo inconscientemente, um estado de beatitude ou de saúde quando estando doente. Foi o que aconteceu com a mulher hemorroíça, que 12 anos de sangramento, imaginou que tocando-lhe a fímbria do vestido, ficaria curada. E ao fazê-lo, ele para, quem foi que me tocou? Mas mestre, todos te comprimem, disseram os discípulos, e tu pergunta quem te tocou? Ele caminhava com a multidão para atender um caso de quase morte, filha de um amigo, Jairo. Ele se volta e a mulher, sentindo-se identificada, se projeta e diz, fui eu, Senhor, que sabia que se tocasse no teu vestido eu ficaria curada. E ele, do alto da sua grandiosidade, do seu saber, do seu potencial curador, diz, bom ânimo, minha filha, tua fé te curou. Não tenha a arrogância de dizer que ele curou. Ele apenas ofertava o seu magnetismo, mas aquela mulher, pela sua fé, resgatou a porção de virtude, de poder, e pôde estabelecer a cura de uma hemorragia que fazia mais de uma década. Quando ele diz, a tua fé te curou, ele resgata o poder da pessoa sobre si mesma, dá autoestima àquela mulher, confere ao paciente a concepção de que cada um de nós somos os verdadeiros articuladores da nossa saúde, de que ninguém nos cura, nós nos curamos em regime de cumplicidade com os profissionais da área de saúde. Porque se Jesus, que foi o médico das almas, foi incapaz de dizer para ela que ele a curou, e diz que ela se curou pela fé,
era uma demonstração cabal de humildade e de que cada um tem segundo as suas obras. Essa figura incomum na terra, em passando, estabelecia contra-perguntas para que a pessoa se achasse em si mesmo e pudesse se redescobrir. Ou compunha parábolas para que, através de um exercício simbólico, a pessoa pudesse, num grande mergulho, poder se encontrar. A figura de Jesus passa na terra e vai deixando um rastro luminoso de saúde, porque atende a alma, mas não deixa de atender os corpos, multiplicando pães e peixes, considerando que a fome vulnerabiliza a nossa deficiência orgânica. Na circunstância azada, como um grande assistente social, ele faz a multiplicação de pães e peixes, conferindo à turba miserável a possibilidade do direito de comer, de manter a sua sustentação física. A figura de Jesus é maior. Libera a mulher que vai ser assassinada com pena de morte, quando é na praça pública, trazida depois de ser encontrada cometendo o próprio ato de adultério. Com uma fala: aquele que não tiver erro, seja o primeiro a apedrejá-la. E depois de livrá-la, ele mesmo que poderia fazê-lo, não o faz. E diz: eu também não te condeno. Vai e age diferente, de outro modo, de outro jeito. Mas a saúde não era apenas uma perspectiva de atender o corpo, dialoga com Nicodemos às escuras, porque à noite, para atender a angústia existencial. Quantos hoje se suicidam em função de conflitos emocionais, psicológicos, de natureza existencial? Para que eu vivo? Por que eu vivo? O que se passa comigo? O que é que eu sou? Ele atende Nicodemos e dá-lhe saúde nessa perspectiva da mente, ensejando um rumo, um caminho, para que Nicodemos pudesse, em sendo um doutor entre os rabinos, pudesse ser o cuidador de si mesmo. A figura de Jesus vai mais longe. Expressando saúde, é capaz de liberar o jovem que está dominado pelo processo obsessivo, e o pai lhe suplica apoio e diz que desde a criança os espíritos jogavam ora no fogo, ora na água. Ele novamente valoriza a intervenção sistêmica familiar e atende a rogativa do pai, que diz que não tem fé e pede ajuda para a sua pequena fé, e cura o jovem que estribucha num processo obsessivo, sai das convulsões epileptiformes, e quando se pensa que ele morre, Jesus o acorda para mostrar que muitos quadros de obsessão ceifam o nosso equilíbrio psíquico, e muitos que estão se jogando hoje nos ares, muitos que estão bebericando e se matando aos poucos, ou tomando veneno, ou muitos que estão se eliminando de uma forma explosiva o seu corpo, são vitimados por alguém que, fora do corpo, no regime de perseguição implacável pela obsessão, estabelece um homicídio de natureza espiritual, numa combinação com a escolha do suicídio daquele que está vulnerável. Mas a figura de Jesus é maior. Ele propõe ao seu tempo e para todos os tempos uma nova ordem que deveria ser levada em consideração se quiséssemos construir amor à vida e saúde ao ser humano, incitando-nos a que pudéssemos fazer emergir de dentro de nós mesmos a nossa própria natureza divina, chamando-nos de Deus, com D minúscula, para que pudéssemos atualizar-nos, fazer emergir, portanto, das nossas entranhas a amorosidade com que Ele nos amava e exemplificava. E para que não restasse nenhuma dúvida acerca da extensão da saúde ou da doença, que deveria estar conferida ao amor ao próximo, como a si mesmo, ele diz que nós deveríamos chegar à ousadia de amar o inimigo, porque a encrenca ter canho com o outro me faz enfermar e adoecer. Era necessário que o nosso amor chegasse a essa ousadia de ultrapassar os limites acanhados da amizade, da parentela, da consanguinidade, daqueles que nos bem querem, para amar aqueles que, mais do que opositores e adversários, se colocassem como nossos inimigos. Esse homem incomum, que logrou estabelecer para a terra
uma proposição psicoterapêutica centrada na amorosidade, amor ao outro, amor à humanidade, amor à vida, sem nenhuma consideração de belicosidade, sem nenhum enaltecimento de que pudéssemos efetivamente conquistar a saúde com menor esforço, chamando-nos a atenção para os recursos internos, porque em se dirigindo a um fariseu que tinha um comportamento antissocial, portanto doente, ele diz: o reino dos céus está dentro de vós, significando que não existe pessoa incurável. Nós estamos doentes, estamos enfermos, mas essa proposição está em função da nossa rebeldia a aprender algo mais, porque a doença é apenas uma metáfora convidando alguém a fazer um aprendizado novo, ou é um processo de depuração final, em que alguém, para aproveitar a sua reencarnação, joga no corpo as suas distonias perispirituais para aproveitar melhor a encarnação numa terminalidade de vida biológica, aproveitando o máximo de uma existência física para crescer. A figura de Jesus, portanto, baniu da terra o pessimismo, a rebeldia, a arrogância daqueles que deveriam lidar com saúde, e, nada obstante pudesse ser um ser que nunca adoeceu, deixou-se molar, seguindo a mesma proposição da amorosidade, e surge 3 dias depois, sem uma palavra de queixa, sem nenhum azedume, para dizer que estaria conosco até o fim dos séculos do mundo. A proposição, portanto, que Jesus nos traz, para além de um médico, para além de um psicólogo, para além de um assistente social, para além de um cuidador, de um ser integral que ele se constituiu, servindo-nos de modelo, servindo-nos de guia, é, na atualidade, a proposta que está ao nosso alcance, fazer um pequeno movimento para que possamos nos apropriar dela, a fim de assegurar dentro de nós mesmos um pouco mais de luz, banindo as trevas do sofrimento, os sintomas, e de dentro para fora, fazendo emergir o homem novo saudável, que vai superando o homem velho na sua derrocada, que cede para a presença daquela túnica nupcial que aos poucos vai sendo tecida no esforço cotidiano. Assim sendo, nesses dias em que o primeiro congresso da Baixada Fluminense se estabelece promissor nessa área do Rio de Janeiro, que sempre é motivo de noticiário da criminalidade, que sempre fala do desamor à vida, do descompromisso com a saúde, que sempre ganha as manchetes internacionais pelas piores notícias, o movimento espírita está celebrando uma resposta de ação, ensejando-nos o primeiro congresso de muitos, por certo, e trazendo a figura de Jesus, sem nenhum rito, apresentada pelo Espiritismo como um grande ícone, através do qual nós devemos acessar esse portal, sem nenhum movimento de imobilização perante um ídolo que pudesse nos imobilizar. Jesus nos chama a atenção para que a nossa ação, mediante a caridade, enseje estabelecer o nosso processo libertário nas áreas mais sombrias, a começar de nós mesmos, para ensejar, fazer uma grande conspiração amorosa, que Ele nos propôs há 2000 anos atrás, mas cujos corações, na indiferença, tardam a aceitar o convite do Mestre. Por isso, diria Maria Dolores, em lembrando-te, a mensagem brilhante e renascente, recordo-te, Senhor, a tua promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra.
Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste no esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra tua força augusta, permaneces em tudo, aqui e ali, entretanto nutrindo indiferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar dos recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado.